Boa tarde a todos os presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube. Daremos início ao debate entre os candidatos ao cargo de diretor-geral do Campus Centro, do Instituto Federal Fluminense. Mas primeiro a gente vai sortear a ordem das falas. Após um disputado para o ímpar, professor Carlos Alberto ganhou e será o primeiro a falar, e a ordem vai ser estabelecida até o final do debate. Vamos fazer agora uma breve leitura do currículo dos candidatos. Carlos Alberto é formado em técnico em eletrotécnica pela Escola Técnica Federal de Campos, hoje, o IF Fluminense. Trabalhou como funcionário da Petrobras durante 7 anos. Em 1991, ingressou na carreira de professor do IF Campos Centro. Licenciado em Matemática pela Faculdade de Filosofia de Campos, é mestre em Gestão de Sistemas Educacionais pela UFMG, coordenou o curso técnico em Eletrotécnica por 2 mandatos, onde implantou o curso técnico integrado em Eletrotécnica e a Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada, a Rede Certifique. Nomeado como diretor de ensino da área de indústria no Campus Centro, implantou mais cursos integrados de outras áreas. Nomeado como diretor-geral de implantação do Campus Santo Antônio de Padua, concluiu a sua missão em apenas 2 anos. Concluiu a obra, admitiu servidores, implantou 3 cursos técnicos e iniciou as atividades em Cordeiro, com o curso FIC. Recebeu o título de cidadania paduana pelos relevantes serviços prestados ao município de Santo Antônio de Pádua. Atuou como membro do Conselho do Campus, atuou como membro do Conselho Superior do IF Fluminense e é membro do Conselho de Segurança nas escolas da cidade de Campos. Desempenha atualmente a função de diretor-geral do IF Campus Centro e preside o Conselho do Campus. Agora um breve resumo do currículo do professor Luiz Felipe Umbelino dos Santos. É técnico têxtil pelo Senai, licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é mestre em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, doutor em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui pós-doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Possui experiência em gestão, com atuação como coordenador do curso de licenciatura em Geografia, coordenador do curso de licenciatura em Geografia pela Ferlagos, coordenador de pesquisa do IF Campus Itaperuna, foi coordenador do curso técnico de guia de turismo do IF Itaperuna em 2010, diretor-geral do campus Itaperuna em 2012, coordenador do mestrado em Engenharia Ambiental do IF Macaé, coordenador do curso técnico de guia de turismo EAD do IF em 2014, coordenador do curso de licenciatura em Geografia do Campus Centro e atua como professor de licenciatura em Geografia, programa de pós-graduação em Ensino de Geografia. Atua também no curso de mestrado em Engenharia Ambiental e mestrado em Arquitetura e Urbanismo do IF. Possui experiência em atividade de pesquisa, extensão, representação institucional, consultoria e assessoria. Realizou diversas parcerias institucionais com órgãos públicos e privados. Integra a Associação Brasileira de Biogeógrafos. Possui 48 trabalhos de pesquisa científica, 41 trabalhos técnicos, 12 orientações de mestrados concluídas e 5 em andamento. Já participou de 42 bancas de comissão julgadora e atua como parecerista de várias revistas científicas. Agora vamos dar um breve resumo do que vai acontecer agora, como é que vai ser dividido os blocos e o debate. O debate será dividido em 4 blocos. No primeiro, os candidatos apresentarão seus planos de trabalho. No segundo, haverá um debate entre os candidatos e no terceiro, eles responderão às perguntas do público. Os formulários para essas perguntas estão disponíveis logo ali no meio do auditório, E as perguntas não precisam ser identificadas. Encerrando o debate, o 4º e último bloco será destinado às considerações finais. Bom, neste primeiro bloco, cada candidato
Não, primeiro eu vou convidar os candidatos a... Desculpa o ato falho. A se sentarem aqui para a gente começar. Por favor, professor Carlos Alberto, professor Umbelino, pode se sentar. Debate. Vitor. Bom, nesse primeiro bloco, cada candidato vai ter 10 minutos para expor seu plano de trabalho. A gente pede, por gentileza, para ficar atento ao tempo, né, e que os apoiadores não se manifestem de forma que prejudique, né, o andamento do debate. Conforme a ordem definida pelo sorteio, ou sorteio não, pelo par ou ímpar, o professor Carlos Alberto Henriques inicia este primeiro bloco. Tem 10 minutos para apresentar o seu plano de trabalho. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso professor aí, Luiz Felipe, a toda a comissão organizadora, agradecer pelo trabalho que vem feito, né, e fazer um breve relato aí do nosso plano de trabalho e algumas coisas que a gente tem feito nesse campus. Quando eu assumi a direção geral desse campus, eu considero que foram colocados 3 desafios para que a gente pudesse, né, trabalhar. O primeiro desafio foi a colocação do Bloco G em funcionamento. E eu me lembro, quando eu fui candidato, falaram assim para mim, na última eleição: como que você vai conseguir colocar esse bloco em funcionamento se não há dinheiro, se o orçamento está sendo cortado, corte do orçamento? E eu falei que a minha vida sempre foi feita de desafios. E eu nunca fugi dos desafios, porque o gestor que coloca problemas para solução, né, como problemas para solução, ele não devia nem se candidatar, ele tem que se candidatar para arrumar soluções, tem que dar soluções. E foi o que nós fizemos durante esse tempo. Hoje, 80% do Bloco G está funcionando, temos ainda 20%, que aí entram nossas propostas. Nós temos que colocar a biblioteca em funcionamento, nós vamos triplicar ali a biblioteca, já temos comprado as estantes, e estamos com o processo de compra dos ar-condicionados, o 7º andar dedicado, né, à pós-graduação, mestrados e doutorados, né, que agora nós vamos ter aqui o doutorado também. A reitoria liberou. Nós vamos terminar de construir o nosso restaurante. E eu estive em Brasília, pouco tempo atrás, tentando uma conversa para ver o que a gente conseguia. E aí é bom deixar claro que quando eu viajei para Brasília, não usei dinheiro da instituição, foi feita uma vaquinha entre os diretores para que a gente pudesse viajar. E desde que houve o contingenciamento, todos nós fizemos sacrifícios, servidores e alunos, e também a direção. A todas as viagens feitas depois do contingenciamento foi bancado com dinheiro próprio, e não com a instituição. E existe uma promessa de liberação desse dinheiro para a gente terminar, né, o nosso restaurante. E esse restaurante também não vai só atender aos alunos do integrado. A gente está com a ideia de fazer o bandejão. E aí, alguns servidores, alguns não, todos os servidores e alunos também que não teriam direito, poderiam pagar um valor bem acessível, porque a nossa ideia aqui não temos fins lucrativos, nós temos sim. Um desafio, né, nós tivemos, que é a questão orçamentária. Nós passamos por esse desafio, porque nós estamos fechando o ano agora com as nossas contas em dia.
passamos momentos ruins, porque bolsa de alunos atrasaram, nós tivemos a nossa energia aí também atrasada, mas conseguimos vencer esse desafio. É claro que daqui para frente a gente entende que não vai ser muito fácil, mas a nossa gestão está preparada para assumir mais esse compromisso de mais um mandato, né, para nós terminarmos todas as nossas ações, concluirmos todas as nossas ações essas que envolvem os alunos e a toda a nossa comunidade. Ações que envolvem tanto estruturas físicas como pedagógicas também. Nós estivemos trabalhando muito essa questão reformulação dos PPCs, né? Foi uma batalha, mas ainda tem muito para caminhar. Existem muitos cursos aí que a gente precisa, né, revisitar os nossos PPCs. E, além disso, construir também o nosso PPP, porque saiu, né, vocês devem ter conhecimento, o nosso PDI junto com o PPI, e a gente agora precisa construir o nosso PPP. É uma batalha, é um novo desafio que nós vamos passar mais os 4 anos que vem, por aí, mas nós sabemos, nós temos uma plena consciência, Carlos Alberto e a equipe que trabalha com ele, mais alguém que venha a aderir à nossa equipe, que nós temos competência, né, e preparação para assumir mais esse desafio que vem por aí. Gostaria também de falar agradecer a todos os servidores e alunos terceirizados também, que nesses últimos anos contribuíram muito para que a nossa escola, eu acredito que nós avançamos muito, porque a gente ouve muita coisa aí falando aí, a gente, há pouco, umas 3 semanas atrás, tivemos a visita do Ministério Público aqui, e o Ministério falou: professor, o senhor está de parabéns pela escola do senhor aí. Então, a gente fica muito feliz, né, de ter o reconhecimento da comunidade pelo trabalho que nós vamos fazer e vamos fazer mais ainda, né, com as nossas propostas que estão, né, alguns já devem ter visto, e a gente vai falar aqui mais também, que também tem perguntas aí para a gente aí. Queria falar também que está aqui abril, uns 4 meses aí, né? Se nossa gestão não conseguir, mas Carlos Alberto vai estar aqui servindo essa escola da mesma forma como sempre servi há 28 anos que eu estou aqui, né? Nós estaremos à disposição de qualquer pessoa, como sempre tive, o nosso diálogo sempre foi aberto à nossa comunidade, né? E que a gente continue aí, eu espero que a gente tenha essa batalha vencida aí e a gente continue firme aí no nosso propósito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, professor Carlos Alberto. Agora é a vez do professor Umbelino apresentar o seu plano de trabalho por 10 minutos. Alô? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Carlos Alberto e toda a plateia. É um prazer enorme estar com vocês aqui. O período eleitoral, o período da campanha, é um período que motiva as pessoas a pensar na gestão, a pensar no seu cotidiano. E a gente tem a tendência, durante o nosso trabalho, de ficar muito assoberbado com nossas atribuições e não dar conta do todo, não pensar no todo. Então, o período eleitoral é um período muito oportuno para a gente discutir propostas para a escola, propostas de âmbito estrutural, de âmbito pedagógico. Então, eu gostaria de fazer um apelo para a próxima comissão eleitoral dos próximos anos, que a gente pudesse ter um período um pouco maior para poder discutir e trocar mais ideias. Ter um tempo maior de visitar as turmas, de visitar os setores, e poder estabelecer uma proposta para o que nós queremos para os próximos 4 anos.
Quando fiz o processo seletivo, vou chamar assim, né, para entregar os documentos necessários para a inscrição como candidato, eu percebi como a instituição ainda está muito atravancada na sua estrutura burocrática. E aí a gente deixa de pensar no essencial, que é a ação pedagógica. Uma instituição que ensina, ela precisa sempre estar aprendendo. E é importante que a gente pense que numa gestão, numa instituição como a nossa, ela precisa ter um caráter participativo. Eu preciso envolver as pessoas. Eu preciso mostrá-las que é importante participar. Hoje, a gente tem uma bela alegria do auditório cheio, mas não é uma prática comum que eu tenho percebido ao longo desses anos. Os auditórios em diversas reuniões, diversas pautas importantes, o auditório vazio. Isso, não, claro que não é culpa de ninguém, né? Isso faz parte de um contexto. E o contexto que eu quero colocar para vocês é que, se a gestão não for participativa, a gente não se sente empoderado. A gente não coloca para si a responsabilidade de realizar alguma coisa, a gente coloca para o outro a tarefa. E é muito árduo para o gestor, para a equipe gestora, ter a responsabilidade de conseguir fazer uma gestão numa escola com 8.000 alunos, de 570 servidores aproximadamente. Eu preciso ter um modelo de gestão onde eu crie canais de comunicação mais claros, fóruns de debate, para que eu possa escolher e identificar as demandas. Eu preciso ouvir as demandas, a gente precisa pensar juntos formas prioritárias para alocar os recursos públicos, formas prioritárias para alocar ações, identificar os problemas. Os problemas não podem chegar no ouvido de uma equipe. Por mais competente que seja, ela não pode chegar apenas em poucos canais, em apenas um fórum de coordenadores ou reuniões pedagógicas dos cursos. As pautas não devem ser de cima para baixo, o que a reitoria nos aponta como importante e a direção coloca algumas demandas digitais e as coordenações fazem reunião com base nisso. Nós temos que ter uma governança com base nos alunos, nos servidores, vindo de baixo para cima. É um outro modelo de gestão que a participação permite nos aproximar. Então, eu proponho para vocês, num projeto futuro, caso seja eleito, a gente pensar uma gestão onde todos nós seremos ouvidos. E aí cabe, nessa tarefa, a gente buscar um desafio maior que foi nos contemplado pelo governo quando criou o Instituto Federal Fluminense. Ele criou, a partir de uma base alicerçada na estrutura das escolas técnicas federais, dos Cefetes, e aí nos colocou várias missões que a gente não tem desempenhado como a sociedade gostaria que fosse. Temos as dimensões do ensino, de pesquisa, extensão, inovação tecnológica, da cultura, arte e do esporte. E aí nós não conseguimos realizar esse tipo de trabalho. Ou seja porque a regulamentação não nos permite, ou seja porque a carga horária não nos oportuniza esse tipo de atividade. É importante que a gente tenha um papel muito claro enquanto administrativo, docente e quanto aluno. Cada vez mais os recursos estão ficando mais escassos e é importante que a gente consiga se aproximar mais do setor produtivo para conseguir capturar recursos. É importante que a gente tenha tarefas empreendedoras junto à comunidade, que a gente possa olhar o mundo do trabalho não como algo alheio a nós, mas como inserido dentro desse contexto. Eu preciso ter práticas de encontros com a indústria, com o setor produtivo, permanentemente, não somente para diagnosticar o tipo de aluno que eles gostariam, o perfil do egresso, mas de criar formas de aproximação inovadoras. Eu preciso entender o que a indústria gostaria, eu preciso estar à frente do processo produtivo, eu não preciso estar a reboque nem subordinado. Eu preciso ter uma instituição que tenha um olhar muito mais precioso com as escolas. Vocês todos conhecem a região norte fluminense, em especial o campus de Goytacazes, a sua área de abrangência. Eles carecem, embora seja uma centralidade de instituições de ensino superior, eles carecem de capacitação dos docentes da rede pública. Muitos não têm tempo para realizar atividades, a gente precisa oportunizá-los e criar a inclusão não somente para os alunos, mas para o corpo docente, para o corpo administrativo das escolas. A gente precisa estar próximo a eles, informando o papel do Instituto Federal, embora já façamos um papel importante, que é trazer parte das escolas aqui para o campus, né? A visita que o professor João Ivan tem feito aí,
uma visita excelente, guiada com os alunos, mas a gente precisa fazer muito mais, a gente precisa se aproximar da escola e buscar formas de ter um diálogo, para além dos programas de residência pedagógica, para além do PIBID, para além da residência pedagógica, a gente precisa ter práticas desde o início da sua formação, para que a gente possa estar colaborando na formação dos nossos alunos durante os processos de ensino-aprendizagem. É importante que a gente crie inovação, é importante que a gente tenha uma prática próxima à escola, atividades feitas em outro espaço. A gente não tem somente o espaço da sala de aula, do laboratório. A gente tem atribuições que o Instituto pode fazer junto à sociedade, e aí eu vou colocar para além da indústria, para além da escola. Nós temos um papel efetivo em comunidades próximas, comunidades tradicionais, um papel efetivo em programas de formação continuada dos serviços. A gente tem uma gama de serviços enorme em Campos de Goytacazes, nas áreas periféricas, e nós podemos capacitá-los em várias áreas de serviços. Então, a gente tem, além do mundo do trabalho, a gente tem algumas feridas que não têm sido fechadas ao longo desses anos, e uma delas são os processos de evasão. Muitos alunos vitoriosos ao chegar não conseguem concluir sua formação. Uma grande parte já sai no primeiro ano do ensino médio, e aí eles têm dificuldade de ter permanência. É importante que a instituição toque nessa ferida e faça ações de permanência, ações de inclusão, de acompanhamento desses alunos, não só do integrado, mas dos cursos superiores. É importante que seja uma prática efetiva de conseguir consolidar a formação do aluno. E aí precisa pensar do ponto de vista interno, na saúde mental dos alunos, na saúde mental dos servidores, em atividades que promovam a integração entre os servidores. A gente precisa ter uma escola mais viva, mais dinâmica, para além dos eventos. Atividades permanentes que os servidores possam desenvolver. A gente precisa ter comissões, não mais uma comissão, mas comissões empoderadas que possam decidir, inclusive, atividades esportivas, horários de atividades esportivas, horas de monitorias compatíveis com os horários dos alunos. Eu preciso ter uma escola que consiga ser protagonista de sua história. E aí eu proponho, nessa próxima gestão, caso seja eleito, a gente protagonizar esse processo de mudança. Mudança necessária diante dos desafios que nós temos. Todos nós sabem que estamos aí constantemente ameaçados do ponto de vista da vida docente, ameaçados do papel institucional, ameaçados do processo de privatização, e é importante a gente mostrar a visibilidade de nossas ações à sociedade. Mostrar que o dinheiro público que a gente realiza é muito bem cumprido. Eu digo isso, eu tenho a formação, como vocês viram no currículo, toda instituições públicas, eu devo muito ao país sobre isso, e eu, quando eu me oportunizo nesses momentos de candidatura, né, dos cargos de gestão, é porque, na verdade, eu não tenho como pagar o que as instituições públicas me forneceram, né, de mudança de realidade, de mudança de concepção de vida. Então, o que eu posso fazer pela instituição é ter meu sacrifício, mais uma vez, diante desse processo, né? E eu gostaria que a cada um de nós tivesse um pouco de responsabilidade em relação ao papel que nós desempenhamos aqui. Então, me coloco mais uma vez à disposição, né, para uma gestão participativa e com um olhar muito carinhoso com os servidores e com os alunos. Obrigado, gente. Obrigado, professor Umbelino. A gente encerra o primeiro bloco deste debate para o diretor-geral do Campus Centro e a gente faz um intervalo de 5 minutos. Ok? Lembrando que estamos ao vivo pelo nosso canal no YouTube com o debate entre os candidatos a diretor-geral do Campus Centro do Instituto Federal Fluminense. Neste segundo bloco, cada candidato poderá dirigir até 2 perguntas previamente elaboradas para o candidato concorrente. As perguntas serão lidas alternadamente e seguindo a mesma ordem das falas do primeiro bloco. Cada pergunta deverá ser formulada em, no máximo, 2 minutos e respondida em até 3 minutos. Serão permitidas réplicas de 2 minutos e tréplicas
de 2 minutos também. Conforme o par ou ímpar, o professor Carlos Alberto faz a primeira pergunta. Em seguida, o professor Umbelino pergunta para o professor Carlos Alberto e depois o professor Carlos Alberto pergunta e o professor Umbelino fecha este segundo bloco. Com a palavra, o professor Carlos Alberto, com o tempo de 2 minutos para a pergunta. A nossa gestão, ela sempre foi preocupada com uma educação, onde a educação física, o esporte e a qualidade de vida sempre esteve presente como atividade para os nossos alunos. E o professor, né, também tendo que ele é preocupado, já que ele falou sobre a questão da saúde mental dos alunos, e o esporte, a educação física, né, trabalha muito nessa linha. Eu queria saber quais são as propostas do candidato para a educação física, o esporte e a qualidade de vida dentro do nosso campus. Professor Umbelino tem 3 minutos para a resposta. Obrigado. Esporte é uma dimensão importante do ensino. Ela precisa ser contemplada na sua essência, desde o esporte associado à saúde, à qualidade de vida das pessoas, bem como o esporte promotor do desenvolvimento cognitivo, promotor do desenvolvimento nutricional. É importante, no plano de gestão, eu construir ouvindo os colegas e discutindo. Eu vou ouvir mais o pessoal da educação física. Eu não queria propor alguma ação no plano que não tivesse os olhares dos colegas, porque eu não faria isso do ponto de vista, né, de uma gestão autoritária. E eu conversei com alguns colegas e não me passaram ainda algumas ações importantes. Mas eu penso que é importante continuar as atividades voltadas aí para as competições entre os campos, como já é feito aqui. A instituição ela é reconhecida durante a participação nesses eventos. A gente tem uma série de troféus aí, ancorados na parte do ginásio. É importante que a gente continue essa atividade da prática de esportes para eventos de competição. E, para além disso, é importante que a gente também tenha um papel efetivo na sociedade, buscando uma aproximação, né, do ponto de vista das relações sociais. Então, às vezes, alguma empresa ou algum tipo de clube ou escola pode nos oportunizar e nos convidar para realizar uma atividade, uma prática, e aí, muitas vezes, a gente perde possibilidade de ter algum tipo de conexão, ou porque a gente não escuta a comunidade, não participa, a gente fica muito ensimesmado nas nossas relações, ou porque a gente não tem um canal próximo à sociedade que faça esse tipo de relação. Então, é importante que a gente tenha um olhar para a educação física, um olhar tanto do ponto de vista dos cursos, tanto do ponto de vista da formação dos nossos jovens, bem como um papel efetivo que pode desempenhar. Eu estou aberto às sugestões e propostas do Corpo de Educação Física, não somente deles, mas de todos os cursos, de todas as áreas, porque eu não penso uma gestão que não seja relacionado com as demandas do próprio corpo. Eu sou favorável ao programa de qualidade de vida, sou favorável a que as ações sejam feitas pela Fundação ProIF, sou favorável que a gente tenha mais atividades com a sociedade, sou favorável a que os professores possam também ter atividades em conjunto com nossos colegas servidores, né, através de uma melhoria de qualidade de vida também do servidor. Então, eu sou totalmente aberto a ações de esportes dentro do nosso campus. Obrigado, professor. 2 minutos para a réplica, professor Carlos Alberto. Bom, quero agradecer ao professor quando ele reconhece que essas ações que estão sendo feitas aí são importantes, porque a gente tem feito muito apoiando a todos o esporte, apoiando a questão da qualidade de vida. Nós tivemos a nossa piscina interditada, e os servidores sabem disso, porque ela estava irregular, porque não tinha um guardião, não tinha dispositivo automático para desarme e não tinha equipamentos de primeiros socorros. E hoje nós já colocamos tudo em dia, o bombeiro já liberou a nossa piscina e hoje nós podemos oferecer, né, uma atividade física para os nossos servidores. A semana passada eu estive ali na parte da manhã e fiquei muito satisfeito de ver servidores, alunos fazendo a sua hidroginástica.
né? Parece uma coisa pequena, mas para o servidor faz uma diferença enorme. Nós já tivemos aqui, né, a ginástica laboral com a Elaine, que nós já vamos voltar, porque a Elaine está de licença médica, mas assim que ela voltar, nós vamos propor que volte a ginástica laboral. Nós tivemos também um incentivo muito grande às atléticas da nossa escola aqui. O ano passado, as atléticas não recebiam nenhum incentivo para as competições, e nós custeamos, né, algumas viagens com ajuda de custo para as atléticas. Incentivamos muito. Esse ano não foi possível pelo contingenciamento do orçamento, mas o ano que vem nós vamos voltar, né, também incentivando as atléticas. Nós temos a sala nossa de musculação, está meio tímida ainda, mas já tem turmas fazendo, porque precisa de um profissional, né, que vá atuar lá, mas a gente tem proposta da licenciatura. Tempo, candidato. 2 minutos para a atlética, professor Umbelino. É importante que nessas atividades que são ofertadas aos servidores, que haja um espaço para dialogar com eles, no sentido de oportunizar ações importantes que eles gostariam de fazer, práticas esportivas, e também que haja uma transparência em relação a esse tipo de escolha dos servidores para esses esportes. Eu identifiquei alguns servidores comentando em relação aos critérios utilizados para esse agendamento, para essa questão. Eu acho importante que haja um fórum de TAI, um fórum de terceirizados dos docentes, que possa levar essas informações para a educação física, para a gestão, que possa escolher como um dos critérios para estabelecimento desse nível de prioridade questões relacionadas à saúde. Então, muitas vezes, se utiliza como critério, às vezes, o grau de ser ou mais idoso, ou o grau o do primeiro que se aproxima e consegue se inscrever. Eu acho que é importante que a gestão ela participe, né, de todas as atividades da escola, inclusive no âmbito do agendamento, no sentido de oportunizar o servidor a escolha pela atividade, oportunizar o servidor a escolha, ter um critério mais claro para esse agendamento. Mas eu acho oportuno, o programa de qualidade de vida, eu acho importante que a gente possa ter possibilidade de ter um melhor desempenho aí das nossas funções vitais a partir do esporte. Professor Umbelino continua com a palavra, agora faz a sua primeira pergunta para o candidato Carlos Alberto. Então, professor Carlos, lendo seu plano de gestão, eu pude perceber uma proposta que era apoiar os estudos para a criação do mestrado profissional em letras, atendendo ao pleito dos professores desta área e a demanda regional. Verifiquei que nenhuma outra proposta registrada o apoio aos programas de pós-graduação. Daí eu indaguei a coordenação de letras, que foi pega de surpresa com essa proposta, já que, em grande maioria, estão com carga horária de 20 tempos. Sua política de verticalização será feita igual aos programas de pós-graduação, onde os professores são solicitados um termo de comprometimento, caso ultrapasse o limite da RAD, sem solicitação de um outro professor? Três minutos para a resposta, professor. Eu sempre tive sempre a minha fala aqui dentro do campus é a seguinte: muitas pessoas perguntam assim, por que tal curso foi instalado, Eu sempre digo, pela vontade do próprio servidor. Como assim, Carlos Alberto? Eu não tive essa decisão. O único gestor, talvez, nesse processo, que não dê o aval para que um curso seja implantado é o diretor-geral. As instâncias que passam, né, por esses cursos Conselho de Campus, Pró-Reitoria de Ensino, Conselho Superior. Então, qualquer curso que foi colocado aqui dentro dessa instituição, seja ele curso técnico, seja de licenciatura, seja de bacharelado, seja de mestrado, pós-graduação, o mestrado é com a reitoria, mas a gente tem apoiado bastante, porque a gente entende que dentro da lei dos institutos,
a verticalização ela é colocada. Então, todos esses cursos foram aprovados pelo Conselho, primeiramente pelo Conselho de Campus, que tem cadeiras representativas dos técnico-administrativos, que tem cadeiras representativas dos alunos, que tem a cadeira representativa também dos docentes. E aí, em uma dessas conversas minhas, né, com o servidor, e o pessoal falou assim, mas eu não tenho acesso. Mas eu sempre incentivei a todos os segmentos a participar do nosso Conselho de Campus, porque é no Conselho de Campus que se tem as maiores decisões aqui do nosso campus. Quando se fala de transparência, né, como que não tem transparência se todas as atas do nosso Conselho de Campus, onde é decidida todas essas ações, estão no CDD, no site. Todas estão lá, todas foram decididas dessa forma. Então, um curso que seja de pós-graduação, que seja de curso técnico, não foi, é claro que a gestão, ela tem a vontade, mas não tem esse poder de decisão. Esse poder de decisão está na mão da nossa comunidade, que sempre estivemos aqui presente para todas as decisões dessa gestão. Primeira gestão que coloca dentro desse auditório para que fosse decidido o nosso calendário acadêmico. Servidores, docentes e alunos. Há 2 anos que é colocado aqui dentro desse auditório para decidir o nosso calendário acadêmico. Tempo, candidato. 2 minutos para a réplica. Professor Carlos Alberto, você não respondeu minha pergunta, tá? É importante que haja um fortalecimento dos programas de pós-graduação aqui no campus. Um curso de pós-graduação em nível de mestrado, para ele ser formado, ele precisa ter um critério mínimo do número de doutores. A proposta precisa ser submetida às APCNs da CAPES, e é importante que o professor ele tenha produtividade de pesquisa. E, para isso, ele tem que ter um respeito à regulamentação de atividades docentes, um respeito à RAD, para que ele possa incorporar as atividades de pesquisa, extensão e orientação dos alunos de mestrado dentro desse cômputo. Porque, por outro lado, o professor ele não se sente incentivado ou motivado a participar do programa. Então, tem colegas que fizeram pós-doutorado fora do país, tem uma carga horária excessiva, até mais do que os 20 tempos de aula, e mencionaram, Belina, é impossível trabalhar num programa de pós-graduação de mestrado. E aí, para além disso, nossos programas enfrentam vários problemas aqui no campus, desde problemas administrativos relacionados à sala de aula, tem programas que não têm sala de aula, semanalmente eu preciso fazer um agendamento periódico para os alunos, tem programa de pós-graduação que os alunos não têm matrícula, passado 3 meses, né, os alunos sequer podem votar. Isso é um caso muito grave aqui dentro do próprio campus. O programa de pós-graduação, muitos coordenadores não foram nomeados, programas que foram criados aí desde maio, ou seja, nós temos aí do mês 5 até agora, 7 meses sem a nomeação do coordenador. Então, é importante que a instituição tenha um olhar precioso para todas as dimensões de ensino, todos os níveis de ensino, e a pós-graduação é importante que haja um comprometimento com a verticalização, aí, como foi nos colocado da política de institutos federais. Então, é importante que a gente valorize a pesquisa e a extensão como dimensões importantes do ensino. E aí, para além da atividade administrativa feita pelo programa, para o incentivo à produção acadêmica. Obrigado, candidato. 2 minutos para tréplica. É importante a gente saber como a instituição funciona, né? Isso é muito importante. Na minha gestão, todos os cursos de pós-graduações que foram implantados aqui, foi um pleito da comunidade acadêmica. Me procuraram e falaram assim, Carlos Alberto, podemos botar um curso de pós-graduação? E eu coloquei a seguinte questão, nós não temos cargas, não temos código de professores para colocar, e como nessa gestão os servidores estão se colocando muito para ajudar a gestão, para ajudar a escola, isso eu falo o tempo todo, eu nunca vi uma gestão em que alunos, servidores, professores trazem para a gente as propostas. E a colocação dos professores foi o seguinte, olha, nós vamos assumir a carga horária excedente.
E eu tenho documento, eu pedi um documento do colegiado para que isso ficasse registrado, que esse só colocaria se fosse, né, nessa condição. Inclusive, professor, tem até um pódio de geografia também, né, que foi colocado. Isso. Então, nós sempre colocamos nessa linha de ouvir a comunidade. Nós nunca vamos dizer assim, impomos nada. Nós sempre discutimos todas essas questões. Agora, a questão da pesquisa, eu tenho um documento aqui que foi pedido pelo MEC, pela Fundação Joaquim Nabuco, onde o problema da pesquisa não é do Campo Centro, não é do Instituto Federal Fluminense, não, é de todos os institutos federais do Brasil, devido à carga horária, né, excessiva, porque no Instituto o ensino é prioridade. Então, os professores ficam muito tempo com o ensino, e isso impede de fazer a pesquisa. Mas, havendo a reformulação da RAD, isso deve ser resolvido. Candidato. Professor Carlos Alberto continua com a palavra. Agora ele pergunta no tempo de 2 minutos ao professor Umbelino. Faz a sua segunda pergunta. Lembrando que neste bloco os candidatos estão fazendo perguntas entre si. 2 minutos. Todos nós acompanhamos a redução do nosso orçamento, né, e vem afetando muito nosso campus. E se tem a necessidade muito grande de investimento. E essa realidade está atingindo muito a gente, né, principalmente com esses cursos novos que foram implantados. Professor Luiz Felipe, qual a sua proposta para atender a demanda de investimento no nosso campus? Com a palavra, professor Umbelino, por tempo de 3 minutos para a resposta. É importante a gente considerar que o nosso orçamento ele não tem uma tendência a ter um aumento, né, em função do teto dos gastos e das possíveis contenções que a gente vai ter nos próximos anos. E aí o que a gente tem para possibilitar o aumento de investimento, para além das emendas parlamentares que por vezes chegam ao nosso campus, é buscar parcerias externas. Então a gente tem hoje o Polo de Inovação, Embrapi. Se vocês, né, muitas pessoas não sabem, o Polo de Inovação, ele é responsável pela, assim como tem a Embrapa, que historicamente tem uma vasta produtividade de produção acadêmica e técnica que consolidou o agronegócio no Brasil, a Embrapi foi criada para criar inovação industrial, e aí ela é criada ancorada em instituições, em grande parte das instituições de ensino. E a gente tem a Embrapi, que tem uma área prioritária que é o meio ambiente, e é a única Embrapi meio ambiente do Brasil, onde ela cria uma parceria com as empresas e o nosso banco de pesquisadores do IFE, e aí parte da empresa gera o recurso para o desenvolvimento tecnológico, e o Instituto Federal entra com uma parte aí com sua pesquisa. E aí essa pesquisa ela gera inovação e gera bolsa para os nossos estudantes e nossos professores, e podem gerar também algum tipo de insumo, de materiais importantes para aparelhar os nossos laboratórios. A gente tem ancorado também no Instituto a Fundação ProIFE, uma fundação, né, que também não são todos os servidores que conhecem, ela tem um papel fundamental na relação com a sociedade, então é possível fazer um projeto que tenha uma dimensão do ensino, e aí eu possa fazer a captura de recursos para a instituição. Também, para além de bolsas, é fornecido também, como contrapartida, algum tipo de recurso para aparelhar laboratórios e para ter investimento. Então, a gente tem possibilidade de alavancar investimentos para o Instituto, para além das emendas parlamentares e para além do que já é permitido na nossa legislação. É importante também, já que eu tenho um tempinho, de comentar que a gente precisa de muitas parcerias que o Instituto não vem fazendo, no sentido, muitas vezes, de identificar quais são as instituições ou parceiros que podem contribuir, às vezes, com algum tipo de parte do processo de entendimento da pesquisa ou da extensão. Então, eu posso associar um projeto integrado junto com a UENF, junto com a UF, como eu fiz outras vezes, né, num trabalho junto ao INCRA, onde a gente dividiu recursos. Então,
a UENF possibilitou o carro, né, e eu fui com meus bolsistas. Então, a gente pode integrar as instituições. Obrigado, candidato. Réplica de 2 minutos. Fica até difícil, em 2 minutos, eu falar o que nós fizemos para resolver alguns problemas nossos aqui de investimento. Fizemos várias parcerias, né? Fizemos uma parceria com a Enel, nós fizemos uma obra aqui de R$870 mil sem custo nenhum para a nossa instituição. Trocamos 5.700 lâmpadas de LED e instalamos 247 placas de energia solar. Isso, segundo a Enel, que veio aqui, o presidente da Enel, ele falou que nós vamos ter uma economia na nossa conta de energia em torno de 18 a 20 mil reais. Tá? Nós conseguimos 3 kits de energia solar didático para treinamento dos nossos alunos, através do professor Walter. Quero agradecer ao professor Walter. Tá? Conseguimos um laboratório de automação com a parceria com a Alemanha. Construímos um laboratório lá de CLP. Trabalhamos muito ano passado na agricultura familiar. Existe uma verba que não era usada nesse campus. Não era usada não pela boa vontade, mas pelo trabalho incessante que dava. E nós resolvemos no ano passado, e hoje a gente trabalha com a agricultura familiar. E isso nos dá uma tranquilidade muito grande para incrementar a merenda dos nossos alunos. Pela primeira vez nesse campo, se compra a agricultura familiar. Ajuda o campus e ajuda também a comunidade externa, né? Nós temos um projeto de catracas aqui, desenvolvido pela nossa TI e os alunos, que já está sendo, né, muito requisitado até para as prefeituras externas, que nós queremos desenvolver isso para eles também. Nós fizemos um cabeamento do Bloco G com a TI, com o nosso aluno, uma obra de R$600 mil, e nós gastamos 60 mil só para comprar os cabos. Então, nós estamos trazendo muitas soluções, porque os tempos virão e não são muitos, candidato. Né, agradáveis. Obrigado. 2 minutos para a tréplica. São importantes as ações que a gestão fez, mas, para além disso, a gente pode, como eu falei, pelo Polo Embrapi ou pela Fundação, conseguir vários recursos, para além dos editais que a gente tem participado. Então, cada professor, se participar do edital, pode alavancar muitos recursos para a instituição. Eu consegui, no PROEST 2016, R$96 mil de recursos. E aí é importante considerar para vocês que o outro grupo também conseguiu, né, um grupo conseguiu a partir do programa do PROEST, e parte do recurso a gente não conseguiu ser executado, né, por conta aí de questões burocráticas, por recurso vindo por dentro da Lua. Então, é importante falar que os cientistas podem alavancar muitos recursos para a instituição. Do programa PNAE, como você bem comentou, o Instituto Federal Fluminense ainda não consegue utilizar todos os recursos do PNAE, ainda tem uma demanda que pode ser ampliada, e caso seja eleito, a gente pretende ampliar os recursos do PNAE para usar a maior parte da compra de alimentos a partir dos insumos da agricultura familiar e, se possível, orgânica. Então, é importante comentar que os recursos que o campus conseguiu ainda podem aumentar ainda. Né? Bom, agora o professor Berino faz a última pergunta do bloco ao professor Carlos Alberto, no tempo de 2 minutos. É importante que o gestor represente os interesses do campus, alunos e servidores no colégio dirigente e demais instâncias que necessitem de representação. Contudo, em diversas ocasiões, o senhor, por discordar por determinadas colocações e encaminhamentos, desistiu de participar da discussão, se levantou e foi embora. Caso o senhor seja eleito, manterá essa postura de falta de diálogo com os colegas diretores e demais relações institucionais importantes para a comunidade acadêmica? 3 minutos para a resposta. Mais uma vez, eu falo que nós temos que conhecer nossa instituição. Porque quando se fala em matrículas do mestrado, isso não é competência nossa. Se tem aluno sem matrícula no mestrado, sem carteirinha, não é competência do campus centro. Precisa saber de quem que é.
Então, isso é uma coisa. Se os alunos do mestrado não vão voltar, procure saber de quem é a competência, que não é do Campus Centro. A questão de eu ter levantado no colégio de gente é outra coisa. Levanto e vou sempre levantar toda vez que houver o seguinte. E aí precisamos conhecer, professor, a lei dos institutos, né? O colégio dirigente, ele não é deliberativo, ele é consultivo. E toda vez que tiver uma deliberação dentro do colégio dirigente, Carlos Alberto, fazedor parte, vai se levantar e vai sair. Porque não se delibera nada dentro do colégio dirigente. E aí, só a título de informação, já existe uma decisão que, se houver deliberação dentro do colégio dirigente, paga-se uma multa diária. Então, toda vez que tiver uma deliberação no colégio dirigente, Carlos Alberto se levanta. Consultivo, eu estarei lá. Deliberativo, não. Quem delibera, a instância deliberativa nesse instituto, né, a nível mais alto, é o Conselho Superior e nenhum colégio de dirigentes. Então, temos que entender como a escola funciona. Se nós não tivermos entendimento como a escola funciona, né, esses equívocos de dizer que Carlos Alberto levantou, levantei e vou continuar levantando, porque na instância do colégio dirigente não é deliberativo. Tá bom? Muito obrigado. O tempo de 2 minutos para a réplica, professor Umbelino. A gestão não pode ser omissa em relação aos programas de pós-graduação. Caso os alunos não sejam matriculados por alguma questão da reitoria, é importante que a gestão procure a reitoria e faça assertiva para os alunos. Eles não podem ficar prejudicados dentro do direito deles assistidos. Isso é a primeira questão. Uma segunda outra questão, que eu participei do estatuto na época, quando virou Instituto Federal, do Cefet Instituto Federal, eu participei. E eu sei que o conselho, o colégio dirigente, ele tem um caráter consultivo, não deliberativo. Contudo, as políticas feitas do âmbito do Instituto Federal são feitas em parte dos colégios dirigentes. Os diretores gerais são representantes da comunidade. E quando o representante nosso não está presente, muitas discussões podem não levar em consideração particularidades do campus centro. O campus centro, ele é muito diferente dos outros campos, não somente em relação ao número de alunos, mas com o número de cursos. É importante que o diretor tenha um olhar para essas diferenças, um olhar para essa heterogeneidade que envolve o conjunto e que ele leve, de fato, nossos anseios e demandas para os colégios dirigentes. Eu gostaria que, caso eu não fosse diretor, que o senhor revisse essa postura e se permanecesse no colégio dirigente, porque o senhor lá é representante da comunidade, do campus, o senhor não pode ter uma postura personificada. Eu acho que, como a gestão pública, ela deve priorizar o princípio da impessoalidade. A gente tem que saber que o cargo que a gente representa, ele está ancorado com outras pessoas que estão ali, né, que não podem participar, e a figura máxima do campus precisa estar ouvindo todos os anseios da comunidade. Então, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor, que, caso o senhor seja eleito, que o senhor represente nossa comunidade em todos os momentos, e não saia. Eu participei de um momento, numa atividade que envolvia racismo na universidade. Uma pessoa fez uma pergunta, falou que a universidade era racista, o campus era racista, e o senhor, ao invés de responder, o senhor levantou e foi embora. Ao invés de responder para ele, informar as situações, que a gente tem algumas atividades em prol disso, o senhor levantou e foi embora. Tempo, candidato. 2 minutos para a réplica. Eu não sei se eu posso levar isso adiante, essa acusação aí que não é verídica. Gostaria que a comissão levantasse isso aí, por favor. Essa acusação, né, eu acho que é grave, tem que ser apurada pela comissão, porque não vejo isso aí, nunca aconteceu isso, tá? Nunca aconteceu isso, tá? E eu volto a falar, toda vez que se tiver de um colégio, numa instância consultiva e for deliberar, não posso comungar com isso, porque isso aí é sim, professor, vai impactar na nossa instituição, sim, porque nós vamos deliberar, né, uma coisa que não é da nossa competência. Quanto a isso, o senhor falou aí do racismo, né? E aí eu vou pedir, eu vou registrar isso, tá? Todo mundo, isso vai ter que ser provado, tá, professor? Porque, pelo que eu entendo, o último movimento que teve aqui foi um seminário dos quilombolas, e eles me chamaram para participar com eles, porque, inclusive, quem
né? Quem fez o evento não veio, né? Eu não fiquei sabendo quem fez o evento, mas ele não veio. Então, a comunidade quilombola me chamou para que eu participasse do evento, e eu participei, fiz a abertura, né? Comunguei com eles lá, e vou sempre fazer isso, tá bom? Eu estou muito triste com como tornou esse diálogo aqui, porque é uma acusação muito séria. Eu fico triste que essa instituição tenha, né, tomado esse rumo, né, de uma acusação de um diretor que tem a sua ficha limpa. Bom, muito obrigado. Obrigado, candidatos. Por favor, vamos se manifestar, então, porque tem o nosso público na internet, tá ok? A gente encerra esse segundo bloco, a gente faz um breve intervalo aí de 5 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do debate entre candidatos a diretor-geral do Campus Campo Centro do Instituto Federal Fluminense. Este bloco será composto de perguntas do público, que serão dirigidas aos dois candidatos simultaneamente. A Comissão Eleitoral Local selecionou 6 perguntas para serem lidas. As respostas serão efetuadas na mesma ordem definida, né, no par ou ímpar, e cada candidato terá até 3 minutos para responder. Inicio com a pergunta vindo do segmento dos docentes. É sabido que o critério de distribuição de verbas entre as coordenações e o número de alunos dentro de um contexto em que haja verba para ser repartida. No entanto, é sabido que cada coordenação possui uma especificidade. Num cenário de corte de verbas, é importantíssimo mais transparência nessa distribuição. Como pretende encaminhar essa questão? Com a palavra, por 3 minutos, o professor Carlos Alberto. Se fala em transparência aí, e a nossa gestão, todos esses processos de distribuição de verbas, a última questão da distribuição foi investimento, nós recebemos 300 mil reais e nós convocamos todos os coordenadores para que eles decidissem, e não a gestão, como seria a distribuição dessas verbas de investimento. Infelizmente, alguns coordenadores não estavam presentes. Deve ser por isso que não sabe que existe essa transparência. E a questão também das viagens, nós fizemos, que isso aí foi também discutido no Fórum de Coordenadores Acadêmicos, né, a questão de distribuir por número de alunos. Então, todas as questões de distribuição de verbas, principalmente de alunos e de investimentos, são colocados na discussão no Fórum de Coordenadores. O problema é que nem todos os coordenadores, né, não participam e não ficam sabendo e acham que a coisa não está transparente, né? Eu lembro que eu reunido aqui, dentro desse auditório, um professor falou assim: como é que é feito o critério? Isso foi no começo de 2019. Como é feito o critério de distribuição dos valores para compra de equipamentos? Eu falei, não houve critério. Ele ficou assustado. Sabe por quê? Porque todos os pedidos que foram feitos em 2018 foram executados. E foram executados, né? Mas aí vocês vão perguntar assim, Carlos Alberto, mas não existe a corte de verbas? Existe, mas a nossa gestão, ela planeja, ela tem planejamento. E o ano passado, no dia 15 de novembro, feriado, dia 16, sexta-feira, era recesso. E eu falei com o Davi, vamos ficar de sobreaviso, porque nós temos muitos processos já na agulha
que se chegar o dinheiro nós vamos executar. E aí Davi está aqui para confirmar. Sexta-feira, recesso dessa instituição, nós conseguimos, chegou uma notícia, 5 horas da tarde, 4h30, dizendo que nós tínhamos R$700 mil para executar até 10 horas da noite. E aí quero agradecer, Davi, a você e toda a sua equipe, mais uma vez, que foram competentes para até 9h30, 10 horas, empenhar os R$700 mil, e aí nós conseguimos ter as nossas ações dentro do campus. Quero agradecer a vocês, Davi, a todos os servidores que colaboraram com isso. Muito obrigado. Obrigado, professor. O professor Umbelino tem até 3 minutos para responder a seguinte questão vindo do segmento dos docentes. No cenário de corte de verbas, é importantíssimo mais transparência na distribuição desses recursos entre as coordenações. Como pretende encaminhar essa questão? Só primeiramente, o meu ponto foi cortado da outra vez. A minha fala para o senhor Carlos Alberto não é a fala pessoal, não, é a fala do ponto de vista da representação. Naquele mesmo dia, tem alguns servidores que participaram e comunidades quilombolas que estavam ali participaram, que viram quando um integrante perguntou, essa instituição é racista, e aí você levantou e foi embora. Naquele momento você deveria ter falado, a instituição não é racista. Tem algumas ações que podem ser racistas, mas devemos ter o nosso papel e vamos criar algumas práticas, criar dentro do currículo, criar formas para eliminar isso. É isso que eu levantei para o senhor. Você pode investigar, tem vários representantes das comunidades que estavam presentes, isso é fato. Não vou aqui agir de forma leviana num auditório como esse, e eu tenho aqui o servidor Sérgio Ruiz, que estava presente no mesmo dia. Em relação à distribuição dos recursos, no Fórum dos Coordenadores estava presente quando comentou que na outra reunião seria discutido como seria os recursos por coordenação. E aí a gestão já chegou com a divisão de recursos por aluno. Então, não houve essa discussão em relação a como seria. Foi colocado a possibilidade de, mas na outra semana não houve. Os coordenadores, então, os que estiverem presentes, podem lembrar da situação. E aí, para alguns cursos, essa forma de gestão que não tem um caráter participativo, ela pode, muitas vezes, acreditar que está fazendo o melhor. Eu acredito que o senhor deve ter pensado para fazer o melhor pelos coordenadores, mas, na verdade, ela tem especificidades. E aí, do curso de Geografia, por exemplo, ou os cursos que têm mais visita técnica, quando se tem um corte da visita técnica, é muito prejudicial. Em alguns cursos da área de indústrias, o mais importante, muitas vezes, é o laboratório, o equipamento, o da química é a vidraria, são alguns insumos importantes, na geografia são as viagens. Então, quando se corta a viagem, é cortar uma grande parte de conteúdos dos componentes curriculares da geografia. Então, isso é muito ruim do ponto de vista do curso. E aí é importante que haja uma possibilidade das gestões poderem participar dessa divisão do orçamento em relação ao que é o prioritário, em relação ao que pode ser gasto. Né? Ok. Segunda pergunta, vinda dos alunos. Quais medidas vocês pretendem tomar em relação ao distanciamento da diretoria e coordenações com as turmas do ensino médio, que muitas vezes passam por diversos problemas? Pergunta vindo dos alunos. Por 3 minutos, professor Carlos Alberto. Quero deixar registrado aqui que uma escola com 8.200 alunos, se não tiver problema, se ela não consegue, ela não tem como funcionar. Nós temos problema. É importante a gente ter as soluções. E a gestão tem que resolver os problemas. Fico assim meio, vamos dizer assim, de haver esse distanciamento, já que eu tenho um WhatsApp com os alunos. Eu me comunico com os alunos diariamente. Então, que distanciamento é esse? Nós temos um WhatsApp com os pais de aluno, onde também os diretores de ensino participam. Que distanciamento é esse? Então, eu acho muito ruim, vamos dizer assim, essa fala de distanciamento. Talvez está faltando para o aluno ele se colocar. Tem ido nas turmas, meu telefone, quem mais tem são os alunos. Nós fazemos questão de todo aluno do ensino médio
e do superior, ao ingressar nessa escola, a gente fazer um acolhimento, e eu faço questão de estar presente em todos os acolhimentos, onde eu falo, o gabinete está aberto, as diretorias estão abertas, né? Coloco à disposição também o meu telefone para entrar em contato. É claro que, volto a falar, nós temos muitos problemas, mas nós estamos sempre dispostos a resolvê-los. Nós não nos escondemos, nós colocamos de frente. O pai do aluno, principalmente do ensino médio, ele também conversa diariamente conosco. Qualquer problema que eles veem na gestão ou na vida deles como aluno aqui dentro, imediatamente eles acionam a gente via WhatsApp, que hoje é uma ferramenta que não se pode, né, deixar de utilizá-la na gestão, porque é imediato, todas as coisas, o aluno, né, ele tem alguma coisa imediatamente. É claro que o aluno, às vezes, do ensino médio que chegou aqui, ele não sabe os trâmites da escola, mas toda vez que ele não sabe, ele me aciona pelo WhatsApp e eu falo, procura o registro acadêmico, procura a direção de ensino, encaminho. Ainda digo mais ainda, se você não conseguir resolver seu problema, me procure, porque a direção está aberta, né, para todos os alunos. Estou vendo aqui que tem muitos alunos que vivem, né, procurando a gente lá no gabinete, porque nós estamos fazendo também ações muito importantes, que são as equipes que estão sendo formadas dentro dessa instituição, equipes de robótica, equipes de astronomia agora, e eles procuram a gestão, porque eles sabem que eles têm o apoio total e restrito da nossa gestão. Muito obrigado. Ok. Professor Melina, agora com o tempo de 3 minutos para responder a pergunta vindo dos alunos. Quais medidas vocês pretendem tomar em relação ao distanciamento da diretoria e coordenações das turmas do ensino médio? Eu tenho colocado no plano, né, tenho dito nas reuniões com os setores e comecei a estar conversando com os alunos nas turmas, que é importante que a gente tenha espaços mais ampliados. Comunicação é algo que, quanto mais melhor. Um jornalista uma vez me explicou que a gente usa alguns veículos de comunicação e muitas vezes a gente não consegue chegar à relação, que o importante é estabelecer a relação. E, dentro do nosso plano, fiz a proposição, para além de ter reuniões periódicas da direção com os alunos, é importante também que a gente tenha um fórum ampliado dos alunos, né? Então, que a gente haja, além dos centros acadêmicos, do DCE, do Grêmio, que a gente também tenha o fórum dos discentes, que a gente leve algumas questões, algumas demandas, né, para a direção e para a gestão. O canal do WhatsApp, o canal de comunicação, ele é importante, ele ajuda, ele favorece resolver algumas questões individualizadas dos alunos, pontuais dos alunos, mas é importante que haja um trabalho permanente, né, de acompanhamento dos alunos a partir de reuniões periódicas, né? Comunicação é algo, como eu falei inicialmente, quanto mais melhor para aproximar a relação. Ok. Agora a pergunta vinda do segmento dos técnicos. O que o candidato tem como plano de melhoria, estruturação e expansão para a comunicação do campus? Carlos Alberto, com um tempo de 3 minutos. A comunicação do campus tem melhorado bastante. Ainda não chegamos ao que a gente considera como a melhor, porque eu sempre falei isso, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Hoje o canal de comunicação tem Facebook, tem Instagram, o próprio WhatsApp, e uma coisa importante que nós conseguimos fazer nessa escola, porque se fala tanto em tecnologia, e quando nós assumimos aqui, não se conseguia nem usar o WhatsApp praticamente, porque a capacidade da internet, ela não atendia nem a nossa comunidade, né, de servidores docentes. Hoje nós temos aí, né, dobrada a nossa capacidade de internet, que é para a comunicação interna ficar com muito mais velocidade. Instalamos mais de, se eu não me engano, 50 rádios para aumentar também, né, o sinal de Wi-Fi. Os alunos
Eu, quando conversei com eles nas minhas visitas, eu falei, como é que está a internet? Professor, ainda não está como a gente quer, mas já melhorou bastante. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, né? Nós temos o próprio site do Instituto, né? Para divulgação de todas as ações. Volto a falar também o próprio WhatsApp nosso. Eu tenho um WhatsApp com quase todos os servidores e qualquer, né, coisa que aconteça, eu já disparo e as pessoas ficam, né, sabendo. Então, nós estamos trabalhando muito nessa linha. O pessoal nosso de comunicação, quero agradecer, Vitor, o pessoal da comunicação, que tem feito também um excelente trabalho de divulgação. Nós estamos agora fechando deve ser semana que vem, nós estamos fechando um convênio com a Câmara de Vereadores, onde todo o nosso material produzido vai ser disponibilizado na TV Câmara. Nós vamos fechar esse convênio. Fui o presidente lá, o Frederico, ele me convidou para que a gente fizesse esse convênio. Então, nós estamos sempre querendo melhorar nossa comunicação aqui. Tivemos uma proposta de fazer uma rádio aqui dentro, mas, infelizmente, a coisa não andou por questões também legais, mas é um desejo ainda nosso de se colocar uma rádio comunitária aqui dentro, mas esse projeto parou. Enfim, nós temos vários meios de comunicações para aumentar essa... E também, né, os fóruns de coordenadores, os fóruns, apesar das pessoas falarem assim, não tem o fórum de administrativo. Tem sim, nós fazemos os fóruns de administrativo, não com a frequência que a gente queria, mas a gente tem, para manter todo mundo atualizado na comunicação. Obrigado, candidato. Por 3 minutos, o candidato Umbelino responde a pergunta vindo dos técnicos administrativos. Qual que é o seu plano para melhorar a comunicação do campus? É importante, a gestão tem contribuído muito na comunicação, mas é importante que a gente escute os alunos. Esse percurso ao longo da campanha tem sido excelente, porque pensei em um conjunto de propostas e eu vi mais propostas interessantes. Então, vou mais uma vez comentar a importância da gestão participativa. Então, uma ideia do aluno, vou dizer que é minha, porque não é minha, é do aluno, e aí ele fez a sugestão de ter um painel informativo onde tivesse uma série de eventos, porque a gente tem muitos eventos com os cartazes colados na escola toda, e muitas vezes, quando a gente dá conta, o evento já passou. Ou no mesmo dia a gente não se programou para ir. E aí é importante que houvesse um painel onde tivesse uma relação de eventos, ou isso de forma na televisão, ou mesmo no mural, somente com o nome do evento, ou alguma ação concentrada. A atuação da rádio, uma rádio comunitária, uma rádio acadêmica seria bem importante, uma rádio onde os alunos pudessem manter uma participação efetiva, onde eles pudessem comunicar, né? O professor Carlos Alberto enfrentou essa dificuldade. É importante que a próxima gestão, sendo eu e ele, continuemos buscando ter essa forma de comunicação quanto mais melhor. Mas, ainda assim, os mecanismos de comunicação ainda são muito frágeis. A gente não tem, muitas vezes, a informação. A gente tem um e-mail institucional, que é uma forma de todos os servidores conhecerem, mas a gente tem ainda alguns problemas relacionados à liberação do e-mail. Quando a gente manda algum tipo de informação, ele é bloqueado na reitoria, e só depois que ele é autorizado. E aí a gente tem outras vezes documentos que passam pelo e-mail institucional e muitas vezes a gente não desconhece. E é importante que haja forma de divulgação, né, nas televisões, e aí criem canais permanentes de comunicação de forma que a gente tenha maior informação sobre algum determinado assunto. Então, quanto mais próximo a gente estiver da comunidade, melhor vai ser a comunicação, independente dessas ferramentas de tecnologias de informação e comunicação. Ok, professor. Pergunta vindo dos professores. Qual a sua proposta de uma integração real do nosso ensino técnico integrado? Com a palavra, o professor Carlos Alberto, pelo tempo de 3 minutos. Se falarmos em integração real, nós vamos estar falando em politecnia,
né? Está lá nos documentos do Instituto Federal. E eu me lembro muito bem que, quando eu fui candidato da outra vez, me perguntaram, porque eu construí esse projeto pedagógico lá em Santo Antônio de Pádua, pautado na Politecnia, e me falaram o seguinte: você vai implantar esse sistema, a Politecnia aqui? E eu me lembro muito bem que eu respondi o seguinte: eu, como gestor, eu tenho que respeitar, né, toda a comunidade. E aí uma coisa importante que eu aprendi lá em Santo Antônio de Pádua: hoje o projeto lá declinou porque não houve, por parte da comunidade acadêmica, abraçar esse projeto. Então, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte: nada você consegue fazer se não for de vontade da comunidade. Então, nós estamos com essas discussões muito avançadas, né, no Campo Centro. Por que eu digo que estão avançadas? Porque antigamente, quando a gente chegava para um coordenador e chamava ele para uma discussão pedagógica, e ele, né, não sentia vontade. Hoje a gente vê o próprio coordenador, né, chamando para as discussões. E a gente, né, acredita que com este movimento, né, conseguir uma integração total. Eu acho que a gente é uma questão muito difícil. Difícil por quê? Teve até umas visitas nossas aí, uma servidora me perguntou o seguinte: Carlos Alberto, o que foi mais difícil na sua gestão e o que você vai fazer para resolver isso? E eu falei com ela o seguinte: o que é difícil em uma gestão como a nossa é pegar um campus com 110 anos, onde você tem servidor com 40 anos, com 30, com 20, com 10, com 5, com recém-chegado. Então, você conseguir juntar todas as ideias desta comunidade é muito difícil. Então, você falar, né, em um ensino integrado em toda a sua totalidade, eu não acredito que a gente vá, por enquanto, conseguir. Eu acho que isso é um processo de construção. Nós vamos construir isso junto, sem muita pressa, porque a pressa vai acabar não fazendo uma base sólida real. Nós temos que manter, isso que eu queria falar para vocês aqui hoje, manter o ensino médio integrado. Não podemos nos afastar disso. Nós temos que fortalecer essas discussões, porque o ensino médio integrado é o diferencial do nosso instituto. E a gente só vai conseguir isso, que eu falei com a servidora, é com muita conversa. Nós temos que sentar e conversar. Eu tive no curso de eletro, nós conversamos muito sobre isso. Candidato. E eu acho que a gente vai chegar a um denominador disso aí. Muito obrigado. Professor Umbelino, por 3 minutos, responde a pergunta vindo dos professores. Qual a sua proposta de uma integração real do nosso ensino técnico integrado? 3 minutos. O ensino integrado, ele compreende a maior parte do número de alunos nessa instituição, e ele é um foco muito importante. E aí eu só discordo um pouco, caso aberto, quando a gente tem que... É um processo, claro, envolve diferentes... É um corte intergeracional, com professores de várias faixas, mas a gente não pode demorar muito com essa discussão, porque a gente tem alguns problemas relacionados aí aos PPCs desses cursos. Tem um número muito grande de alunos que estão aí evadidos, diferem entre os cursos de eletrotécnica seria o curso onde tem maior número de evadidos, para os alunos de cota chega a 40%, e aí, em parte dos problemas, claro que a evasão tem uma série de causas relacionadas a isso, mas o PPC do curso, o número de disciplinas que os alunos cursam seria um dos complicadores, e aí a questão desse empenho da gestão para essa integração ou para essa mudança, né, desses componentes curriculares se faz muito necessário. É importante que a gestão se aproxime das coordenações e aí apresente esses dados. Muitas vezes a gente não tem o dado concreto da situação. A gente sabe que tem evasão, mas não sabe quanto é. A gente tem um valor, tem alguma situação que possibilite que haja permanência, porque ele está na instituição, ele não evadiu, a gente também não sabe o fator que explica, se é uma bolsa, se seria algum tipo de estágio que ele esteja realizando. Então,
essa falta de conhecimento dos dados atrapalha muito a nossa gestão. E aí é importante que a gestão promova, né, peça aos professores da instituição que realize pesquisas também voltadas para a própria atividade fim. E aí eu vou elogiar o trabalho feito pelos professores da UniAB. Eles publicaram agora, no Encontro Nacional agora de Sociologia, um trabalho sobre evasão, e aí apresentaram dados relacionados à evasão, né, para os alunos que são de ampla concorrência e alunos de cota. E aí é importante que a gente tenha um esforço mais ampliado, identificar esses problemas, e aí para poder pensar em solução. Mas a gente não pode demorar muito com essa questão, e aí lembrando mais uma vez que tem alunos, né, com problemas ligados à saúde mental, relacionados aí à própria demanda de atividades feitas nos cursos, né? Obrigado, professor. Nesse terceiro bloco, os candidatos a diretor-geral do Campo Centro estão respondendo perguntas dos 3 segmentos da instituição. Agora, uma pergunta vindo dos alunos. Qual a sua proposta para combater a evasão dos alunos no seu primeiro ano de ensino? Com a palavra o professor Carlos Alberto, pelo tempo de 3 minutos. Primeiramente, a gente tem que entender o porquê da evasão. E nós temos um estudo em relação a isso, e a gente está levantando toda essa questão. E muitas das vezes, por exemplo, quando eu conversei com o curso de eletro lá, e foi colocado uma questão de que se oferta muitas vagas, e aí o aluno, ele, vendo que tem muitas vagas, ele opta pelo curso sem ter uma aptidão, né, sem ter uma identidade com o curso. Então, nós temos feito, né, alguns trabalhos também em relação a muitos alunos que vêm um pouco sem base para a nossa escola. Isso é uma verdade. Agora, não podemos também fazer crítica a esse aluno, de jeito nenhum. Nós temos que dar todo o suporte a ele, e é o que nós temos feito dentro do nosso né, vontade aí de execução, porque nós precisamos de professores, e estamos dando muito, né, nós demos, no ano passado, nós demos aula de reforço, colocação de monitores, porque o aluno, quando vem para cá, ele pode estar até sem base, mas, né, nós temos que dar base para ele, nós temos que fazer com que ele continue os estudos dele. Agora, tem outras coisas que também são inerentes ao que a gente pode fazer. Eu, semana passada, tive com um casal de alunos que a menina, né, eles tiveram um filho e estão querendo parar. Então, quando essas situações chegam para a gente, nós conversamos, tentamos fazer com que o aluno não desista de estudar. Aí, mais uma vez, lá, né, o setor que é a CAI tem feito um trabalho também excelente em relação a isso. Quando é detectado, né, essa questão de um aluno quer ir embora, quer sair da escola, ele é acolhido, que a CAI faz muito isso, esse acolhimento, e a gente procura, né, de todas as formas, manter o aluno na nossa escola. Esse trabalho de evasão está sendo feito, já foi até apresentado, não só o de evasão, Sardinha, o diretor, fez um trabalho também de retenção dos nossos alunos, um trabalho muito interessante, que a gente vai colocar em prática esse trabalho. Só que tem algumas coisas que o professor fala tem que ser imediato. Tem que ser imediato, sim, mas fazer uma coisa sólida. Não podemos fazer uma coisa que a gente não tenha base. E Politecnia, como ensino integrado, não se faz da noite para o dia. Tem que ter muito trabalho. Se você quiser fazer um curso integrado, realmente. No tempo de 3 minutos, o professor Umberino responde a pergunta vindo dos alunos. Qual a sua proposta para combater a evasão dos alunos no seu primeiro ano de ensino? 3 minutos. Como eu disse, existem diversas causas, né, para evasão, como uma causa que a Beata comentou, né, questões pessoais.
Mas é uma estratégia que a instituição pode realizar, uma delas, seria dar visibilidade às ações que o IFE realiza. Então, muitos alunos se dirigem para o IFE sem saber o que é o curso técnico. E aí muitos não têm a dimensão. Eu posso falar, eu quando fui para o segundo grau, segundo técnico têxtil, eu não sabia nem o que consistia a área têxtil. E aí eu fui estudar lá porque meu pai queria uma escola gratuita, né, e com qualidade. Eu fui estudar nessa escola. Assim como muitos alunos novos devem passar por uma mesma situação, onde não se sabe qual é o curso técnico. E aí muitos alunos não querem, desistem ou não têm aptidão, né, diante daqueles componentes curriculares. Isso é uma razão, e é importante que a gente visite as escolas e informe mais a eles sobre o papel dos institutos federais, sobre as habilidades e competências necessárias durante o curso, que o curso realmente, qual é a atividade profissional realizada a partir do curso. Isso é um tipo de ação importante para a redução da evasão. Uma outra atuação é, junto às escolas também, a gente melhorar a capacitação dos docentes da rede pública. E a gente precisa melhorar, né? Claro que o campus, ele sozinho não vai poder fornecer isso, a gente não é o super-herói que vai resolver todos os problemas, mas a gente pode ter algumas iniciativas que visem capacitar os docentes, melhorando assim o rendimento dos alunos da educação básica dos municípios próximos. Um outro tipo de ação seria um trabalho com aumento das monitorias, e aí muitos alunos pediram mais monitorias nas áreas técnicas e que fossem coadunadas com os horários dos alunos. Claro que relacionar horário sempre é muito difícil, mas é importante que a gente haja um aumento do número de monitores, né, de alunos do final de curso, que possam ajudar e contribuir com os alunos, com os ingressantes. E aí a gente tem uma série de ações que podem ser feitas também, como encontros periódicos com os alunos, principalmente os cotistas que enfrentam maiores dificuldades, e aí verificar a sua relação, os seus níveis de dificuldade e qual seria o gargalo do processo de ensino-aprendizagem. Então, como a pesquisa do Sardinha tem evidenciado esses dados, é importante que mais professores realizem pesquisas e consigam promover, né, uma melhoria para o nosso campus. Obrigado, professor. Agora a gente vai ler a última pergunta deste bloco. A Comissão Eleitoral decidiu que a gente não vai fazer intervalo, a gente vai terminar esse terceiro bloco e vai passar para as considerações finais. A última pergunta do terceiro bloco vem do segmento dos técnicos administrativos. Qual ou quais propostas dos candidatos para o desenvolvimento dos projetos culturais e de diversidade, Núcleo de Gênio, NEABI e Centro de Memória do Campus? Professor Carlos Alberto, com tempo de 3 minutos. Essa pergunta é muito boa. Inclusive, o nosso Centro de Memória, não sei se a Aline Portillo está aí, mas o Erwin está aí. O nosso Centro de Memória, ele ganhou um espaço realmente de importância dentro da nossa instituição. Da mesma forma, o NEABI também ganhou um espaço na minha gestão, um espaço também que deu uma oportunidade para as pessoas trabalharem. E não só isso, o NEABI e o NUGEDES eram um projeto de extensão e hoje fazem parte da nossa estrutura organizacional. A nova estrutura organizacional do campus coloca o NEABI e o NUGEDES como setores, né? E eu já até pedi aos envolvidos que comecem a construir um regimento, um regulamento para esses setores, ou seja, dando todas as condições para que os setores comecem a desenvolver as atividades dentro do nosso campus aqui. Então, nós temos apoiado muito essas ações, dando todo o suporte, para que, inclusive, nos projetos pedagógicos dos cursos, já estão sendo inseridos, que já foram revisitados, essa questão da cultura afro, né, e outras diretrizes, a educação indígena, já foram revisitados para que sejam, né, colocados dentro dos nossos projetos pedagógicos.
Então, nós temos dado todo o apoio à cultura. Nós temos a Aline, que é uma produtora cultural, e essa semana eu já conversei com ela e com o Herve. Fizemos uma reunião onde eles fizeram uma proposta excelente, né, para que principalmente os eventos culturais sejam fortalecidos dentro da nossa instituição e que todos, né, não só os eventos culturais, todos os eventos dentro da nossa instituição que passem, né, pela essa coordenação de cultura. Nós conversamos, eles fizeram uma apresentação maravilhosa para a gente, uma proposta excelente e que a gente vai abraçar, Herve, com muita dedicação, como nós sempre fizemos, apoiando todas as ações aqui dentro do nosso campus, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Professor Umbelino, com tempo de 3 minutos para responder a pergunta vindo dos técnicos administrativos. Quais propostas para o desenvolvimento de projetos culturais e de diversidade do campus? 3 minutos. Microfone. Os núcleos no GED, Centro de Memória NEABI, são núcleos importantes que estudam as temáticas e ajudam a promoção e a difusão desse conhecimento da instituição. Mas, para além disso, a gestão precisa estar preocupada em difundir esse conhecimento também no âmbito das suas políticas. É importante que haja políticas culturais para as ações envolvidas. E aí, nessa série de ações, um papel importante da gestão é atuar junto ao ensino, a gente conseguir colocar as componentes curriculares, onde eu tenho informações de elementos relacionados à legislação que assiste. Então, a gente tem 2 legislações, 10.639 e 11.645, são 2 legislações que o campus não tem atendido em relação aos componentes curriculares. Então, é importante que a gestão faça um trabalho cuidadoso em relação a estar inserindo esses componentes para os cursos de licenciatura e também do âmbito do ensino básico, né? Então, fica muito a cargo do professor estar desempenhando esse tipo de papel, mas é importante que a gestão tome esse cuidado. E aí a gente precisa também ampliar os eventos, ampliar no sentido de ter um calendário permanente para essas ações, não somente eventos, mas cursos, né, que envolvam cursos de extensão, que envolvam essas ações, e aí ter uma agenda positiva junto a esses núcleos, centros de memória, NEABI e no GED, para estar promovendo isso. Então, esses núcleos, eles são importantes, eles ganham um peso maior do ponto de vista da coordenação, mas eles têm um papel conjunto com a gestão para realizar essas ações. Tá? Ok. Obrigado aos candidatos. A gente encerra o 3º bloco. Eu queria perguntar, na verdade, aos candidatos e a todos se concordam com a retirada desse último intervalo, porque parece que houve uma informação truncada. Eu queria saber se vocês concordam a gente já passar para as considerações finais, ou preferem que a gente faça aí o intervalo de 5 minutos. Podemos seguir? Tá ok, então. Então, a gente encerrou o 3º bloco, parte do debate em que os candidatos responderam às perguntas dos 3 segmentos da instituição. E, neste último bloco, 4º bloco, os candidatos terão até 5 minutos para suas considerações finais. A gente está seguindo a ordem do nosso par ou ímpar, né, vencido pelo professor Carlos Alberto. Ele agora tem um tempo de até 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Queria, antes dessa fala, agradecer a todos os envolvidos, parte da multimídia, comunicação, comissão eleitoral, né, a quem eu esqueci também, tá ok? Mas agradeço também o convite de ter feito essa mediação. E só para lembrar, no dia 11 de dezembro, de 9 às 21 horas, as sessões vão estar espalhadas. Se eu não me engano, me corrijam, os alunos votam na quadra e os técnicos e professores votam nas salas. Não, no auditório Raul Linhares, desculpa.
Eu sabia dessa informação, mas eu tinha esquecido. Ok, agradeço a todos que tiveram aqui a compreensão, né, com os erros do mediador, e eu passo a palavra agora para o professor Carlos Alberto, no tempo de 5 minutos, fazer as suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento, agradecer a todos vocês que ficaram, né, ouvindo nosso debate, porque é muito importante, né, para que essa escola continue caminhando com muita democracia, que é o que a gente sempre fez com muito sucesso aqui dentro. Quero fazer umas considerações sobre alguns fatos que foram falados aqui sobre a saúde mental dos nossos alunos. A saúde mental dos nossos alunos a gente reconhece, tanto é reconhecida, e quero agradecer mais uma vez a CAI pelo trabalho que vem feito, né, a realização de grupos, né, discussões, fez aí vários, né, palestras, a Manuela, e todos que estavam sobre bullying, sobre racismo, sobre machismo, todas essas questões foram colocadas. Nós temos o grupo também que trabalha com os alunos que têm alguns problemas, né, de ordem mental, enfim. Agora, esse problema não é da escola, esse problema é nacional, quem sabe até mundial. E aí eu vou contar um caso para vocês que aconteceu domingo no processo seletivo. E eu estava presente, que tem 2 semanas que eu trabalho sábado e domingo direto nessa escola, né? Processo seletivo, sábado letivo, então a gente tem constantemente. Ontem eu tive a presença, uma aluna, ela teve uma crise de ansiedade e nós acompanhamos ela até o momento que ela conseguiu se recuperar. Então esse problema não é da escola, mas nós temos que resolver os nossos problemas aqui, porque os alunos também já estão vindo para cá com essa questão. Não só isso também, nós temos também trabalhado muito com a questão da segurança para os nossos alunos. Nós colocamos um ônibus que leva os alunos até a rodoviária, ao centro, e isso tem dado uma segurança muito grande. E tem uma novidade que está lá também no nossa proposta. Tem uma verba parlamentar já direcionada para que nós possamos comprar um ônibus maior, um ônibus urbano, onde a gente vai conseguir atender o maior número de alunos possível. Nós instalamos a linha de incêndio, dá para vocês perceberem hoje dentro do auditório, isso não existia, e foi uma decisão super acertada, porque agora tem uma lei municipal que nós precisamos ter até brigada de incêndio aqui dentro, e quem não tiver vai ser fechada a instituição. Nós vamos construir, não, já está pronta. Daqui a pouco vai ser inaugurada a portaria da 28, onde nós vamos dar mais segurança tanto para os alunos como para os servidores. Não vai precisar mais ficar rodando em torno da escola para entrar. Nós vamos ter 3 acessos dentro da escola. 28, Doutor Siqueira e aqui a Barão. E a verba, né, foi também de uma emenda parlamentar, conseguido pela reitoria, né, da portaria. Nós construímos uma escada de emergência aqui também, ao lado do bloco D, que não tinha. Isso tudo visando a nossa segurança e o bem-estar da nossa comunidade. Então, nós temos trabalhado também muito nessa direção. As pessoas falam assim, só olha a estrutura, nós olhamos a estrutura, a questão pedagógica, e olhamos também pela segurança de todos que estão aqui. É uma instituição com 8.200 alunos, mais ou menos 700 servidores, é uma estrutura muito, né, grandiosa, não podemos vacilar, que é o que a gente fala. Bom, eu queria só terminar a minha fala, porque a gente vai passar por momentos que eu acredito que de luta mesmo nos próximos anos, e eu queria deixar aqui, né, uma fala que é a letra da música do Gonzaguinha, que fala, e vamos à luta. Só a primeira estrofe. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada, que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude, que não corre da raia,
a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não está na saudade e constrói o amanhã desejado. Muito obrigado e que no dia 11 de dezembro, 233, Carlos Alberto outra vez. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Professor Belino tem 5 minutos para as suas considerações finais. Agradecer por esse momento aqui oportuno de estar no auditório diante de vocês. Agradecer ao jornalista aqui, o Vitor, que se ciceroneou aqui, mediou nossa relação. Agradecer a Carlos Alberto, agradecer pelo trabalho que ele fez na gestão, independente das ações que a gente realize, boas ou desafios que a gente tem. Eu acho que todo servidor deve cumprimentar o outro servidor e agradecer aí, tá, Carlos Alberto, porque a gente está aqui na frente e se colocar como gestor é algo muito difícil, é um sacrifício das nossas próprias vidas, então é importante que a gente sempre agradeça, né, a todos que se colocam nesse cargo. Então, só fazer esse adendo. Eu sou uma pessoa muito respeitosa, alguns colegas meus podem estar falando, o Belino é candidato opositor a Carlos Alberto, mas, na verdade, eu tenho um carinho especial pelo Carlos Alberto, falei com ele. Quando eu fui me candidatar, eu mandei uma mensagem para ele, procurei, mandei a mensagem para ele, e aí não é nada pessoal, é somente uma visão diferente de gestão, que eu acredito. Isso que a gente pode ter uma gestão que seja mais participativa, uma gestão que seja mais inovadora, diante dos obstáculos que a gente tem pela frente. Precisamos nos relacionar mais com o mundo do trabalho, a gente precisa utilizar, verificar nossas fragilidades e aí, de fato, tentar pensar em soluções, em propostas que sejam coletivas. Uma gestão, por mais eficiente que seja, eu falo isso em todos os setores que eu passo, ela, sendo muito boa, ela vai ter sempre um olhar muito fragmentado diante da realidade. São muitos servidores, são muitos cursos diferentes, são grupos de gerações bem distintas, com olhares bem distintos, e eu preciso criar mecanismos, momentos, espaços de diálogos para poder aprimorar o processo de gestão. Então, a gestão está muito relacionado ao diálogo, à comunicação que a gente estabelece entre os colegas, entre os alunos e entre os nossos stakeholders. Então, eu preciso ter uma relação muito boa com as outras unidades, com a reitoria, com o Polo de Inovação, com a Fundação ProIF, com as universidades do nosso entorno, com os setores de serviço, né, com o governo federal. Eu preciso estabelecer mecanismos de diálogo com todos os atores e aí numa perspectiva bem profissional. Então, é importante que a gente tenha esse olhar para a gestão, um olhar que seja transparente e não personificado. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, da importância de realizar o voto, do dia do voto. Então, muitas vezes a gente perde, esquece, coloque na agenda de vocês que é um momento importante, faz parte da escolha, vamos ser, de acordo com a escolha de vocês, teremos 2 gestões, né, distintas nos próximos 4 anos, então é importante que vocês leiam os planos de gestão. Eu estou fazendo uma cópia do plano de gestão para chegar do meio físico mesmo para vocês. Essa semana o plano de gestão vai estar em todos os setores. Tenho pedido aos setores para fazerem colocações, propostas, críticas ao que está colocado. Eu acho que é importante que a gente receba esse olhar. Vou deixar nos setores e depois eu vou apanhá-los depois com essas recomendações, tá, das pessoas aí para a gente incorporar e criar uma proposta de gestão mais integrada. Então, gostaria de dizer para vocês que é uma felicidade muito grande estar aqui e que eu conto com vocês no voto, né, 235, a soma é 10. Obrigado, minha gente. Agradeço aos candidatos. A gente chega ao fim ao debate entre os candidatos a diretor-geral do Campus Centro. E agradeço a todos os presentes, a quem acompanhou pela internet. E só para lembrar que o próximo debate acontece daqui a pouquinho entre os candidatos a reitor do Instituto Federal Fluminense. Agradeço a gentileza. Tenha todos uma boa noite.